Oi, gente, bom dia! Vamos chegando para a nossa terceira live da nossa semana de comunicação com as mamães. Entrei 2 minutinhos antes das 10 horas da manhã para vocês conseguirem receber a notificação de que estamos ao vivo. Isso, vamos entrando para participar aqui da nossa live, que hoje o assunto é muito interessante. Ele é relacionado ao Pilates. O Pilates durante a gestação. E quem vai conversar com a gente hoje é a Maiara Laufer, que é fisioterapeuta, ela é formada pela Universidade Paranaense e ela tem diversos cursos que são relacionados ao Pilates. Então, ela tem diversos cursos que são relacionados ao tema e, inclusive, um deles é direcionado à gestação, é o Pilates na gestação. Ela também tem experiência com Pilates solo, bola e aparelho. Enfim, vamos ver se ela já está por aqui, que aí a gente já vai chamando ela. Deixa eu ver que horas são aqui já. Deu 10 horas? Deu 10 horas já, pontual. Vamos esperar um pouquinho para a galera entrar aqui, para acessar a live, para a gente poder conversar. Gente, está sendo muito legal essa semana de conteúdo que a gente preparou para vocês. Já falamos sobre decoração, já falamos sobre a escolha dos móveis, que foi ontem com a Juliana. E hoje a gente falará sobre o Pilates na gestação com a Maiara, que trará mais informações específicas ao tema para a gente. Eu vou acessar aqui, que eu acho que ela já está por aqui. Aí a gente conversa com ela e conhece um pouquinho mais do Pilates, da importância durante o período da gestação. Vamos lá, gente? Vamos chamar a Maiara? Cadê o estúdio aqui? Achei! Deixa eu adicionar ela. Aguardando. Aí, chegou! Oi! Olá, Seja bem-vinda! Tudo obrigada. bom? Tudo bem contigo? Tudo certo, graças a Deus, tudo certinho aqui. É uma honra receber você, que além de uma excelente profissional, é a minha amiga de infância, Sim, anos e anos, só, né? só uns 20 anos de amizade, Ah, é bem pouquinho, quase nada, né? quase nada. Isso aí. Muito legal você aceitar o convite aqui para participar da live. É bem interessante porque é um assunto importante, é um assunto que gera bastante dúvidas, né, sobre os exercícios durante a gestação, porque é um período que pede atenção da mamãe, né, um cuidado consigo, com o corpo, com o bebê que está esperando, né? Então são Sim. vários pontos importantes. E é isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes da gente entrar nesse tema, conta um pouquinho para a gente, Mayara, a respeito do estúdio, o que vocês oferecem, o que vocês fazem, para a galera conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Sim. Então, o Estúdio M, que é onde que eu atendo, o meu estúdio, ele fica em Quatro Pontes, no interior do Paraná. Agora no mês de abril completou um ano que eu Que abri legal! ele, que eu estou atendendo. Antes disso, já Sim, fazem quase 5 anos que eu atendo Pilates, que eu trabalho com Pilates, também atendo outras partes da fisioterapia, como hidroterapia, atendia também parte hospitalar, fisioterapia convencional, mas agora tenho atendido apenas o Pilates e também a hidroterapia alguns horários, que é onde eu atendo alguns pacientes e também atendo algumas gestantes nesse período, porque sim. a hidroterapia também é alguns exercícios onde a gente trabalha na água, também trabalha relaxamento e tudo. Então, as gestantes que têm bastante dor, vêm por indicação médica, elas acabam tendo um ótimo resultado nesse tempo. Sim, essa é uma pergunta que eu tinha pensado aqui. Todas as gestantes podem fazer o Pilates? Precisa ter recomendação para fazer? Ou pode simplesmente ir pela vontade, pela preocupação em fazer o exercício?
Sim, as gestantes, a gente sempre pede indicação médica, autorização médica antes, porque tem algumas Certo. gestantes que têm algum risco, ou também, assim, nunca fizeram uma atividade física, apenas uma caminhada, coisas leves. Então, eu sempre peço, primeiro, conversa com o médico, se ele autorizar, a gente inicia. Tem muitas que vêm, a maioria vem procurar por conta própria já, porque sabe que o Pilates, Sim. ele auxilia na gestação e também no parto normal. Daí a maioria já vem procurar assim, mas eu sempre falo, primeiro pede autorização do médico, que alguns só liberam apenas depois do segundo trimestre. Então, se a mamãe, a gestante, já estava fazendo pilates, a gente mantém com exercícios mais leves de início, para não correr o risco de dar um descolamento de placenta, ou senão também interferir qualquer coisa para o bebê, né? Sempre pensando na Sim. saúde da mãe e do bebê. Certo, super importante. No caso, então, Sim. você acredita que o Pilates durante a gestação possa contribuir até mesmo para um possível parto natural? Sim, sim. É uma das principais procuras, porque no Pilates a gente vai trabalhar alguns exercícios que ajudam o bebê a encaixar, ajuda também no Ai, que fortalecimento legal! pélvico, na Sim, movimentação, para o bebê mesmo conseguir encaixar e conseguir ter essa abertura, relaxamento também da musculatura, para quando ela chegar no momento do parto, ela conseguir maior facilidade na expulsão do bebê. sim. O E Pilates, ele o auxilia muito, até mesmo assim outras atividades físicas também. Mas o Pilates a gente tem muito resultado, exercícios com bola, exercícios de agachamento, cócoras, tudo a gente vai preparando o bebê. sim, para receber o pacotinho de amor, como eu tenho falado Sim, durante a semana. bem isso É, mesmo. é um momento de preparação e de atenção, né? Sim. E o Pilates em si, ele é indicado até o momento, por exemplo, que está previsto para o bebê nascer? Ou ele tem um tempo certo? Por exemplo, tem um tempo que eu tenho que fazer e encerrar a atividade. Isso tudo vai depender da mãe, de como ela está se sentindo, porque tem algumas mães que quando chega já no final da gestação, devido também ao inchaço, ao ganho de peso, ela sente muita falta de ar, sente mal-estar. Então isso tudo vai Certo. depender de como a mãe está. Eu já tive pacientes que eu atendi assim até na última semana da gestação. Então teve uma Olha só. paciente que veio na sexta-feira, no sábado de madrugada ela teve o bebê Nossa, dela. Então, assim, isso vai depender de cada mãe, né? Porque sempre é diferente de pessoa para pessoa. Então, sim. ou também, às vezes acontece alguns casos de gravidez de risco e tudo, que o médico pede para interromper, porque ela não deve fazer esforço algum. Então, a gente acaba recomendando, ou se não atendendo mesmo domicílio, a paciente em casa para fazer só alguns alongamentos e tudo, para ela se sentir melhor, que é quando é solicitado repouso. Mas no Sim. mais, ela normalmente faz até a última semana. Sempre volta para a questão da segurança, né? E Sim. da recomendação médica mesmo, né? Cada caso, igual você falou, cada caso é único, cada gestação é única. Até Sim. mesmo de uma gestação para outra, às vezes a mãe está enfrentando uma segunda gestação, né? Mas ela não quer dizer que vai ser igual à primeira gestação, Sim. né? Sempre é Então, bastante diferença na gestação. Isso também, principalmente, a primeira é uma coisa, a segunda sempre será diferente. Ainda mais porque a maioria das vezes o segundo bebê ele já vem maior. Então, assim, sim. isso influencia bastante também. Tem vezes que a mãe tem enjoo, outras vezes ela não tem. Então, vai variar bastante. Depende bastante da disposição, né, da fase. E a gente sabe que existem três fases na gestação, né? Sim. Existem exercícios que são diferentes para cada fase? Sim, no primeiro trimestre, como eu já disse antes, se a mãe tiver a liberação já do médico, normalmente é quando ela já estava fazendo uma atividade física, até mesmo Certo. assim, ou academia, ou mesmo em si pilates, e o médico diz para manter, então, a atividade não interrompe. Os exercícios são super leves, sem nenhuma sobrecarga, tudo para evitar qualquer coisa que possa acontecer com o bebê, porque é onde que ainda está tendo adaptação do corpo da gestante e de início ele tenta expulsar o bebê. Então, esse primeiro trimestre é bem delicado. A maioria dos médicos pede para a mãe não fazer atividade física. Então, Nesse primeiro momento, você nesse diz, primeiro né? momento, sim.
A partir do segundo trimestre já é mais liberado e é onde que a mãe vem nos procurar normalmente, a partir de Sim, 14 semanas, mais ou menos. Que é onde que a gente já inicia alguns exercícios de fortalecimento também, e é onde que a mãe começa a ter um pouco de alteração de equilíbrio. Então, a gente trabalha bastante exercício de equilíbrio para evitar possíveis quedas, assim, que possa prejudicar ela e o bebê. E no terceiro trimestre é onde que a gente já vai focar no parto. Então, daí serão mais exercícios, assim, principalmente a última semana. Terceiro trimestre, que é a última semana, não, é o último mês. Então, certo. as últimas 4 semanas a gente foca muito em exercícios para acomodar o bebê. Para ele já ir se encaixando bem, para ela conseguir ter um parto mais rápido também. No caso, se Sim. conseguir o parto normal. Que é onde que a gente vai trabalhar os exercícios de abertura da pelve, exercícios de cócoras, exercícios de agachamento, exercícios, assim, a gente até fala rebolar na bola. As Hum. pacientes, assim, logo elas ficam meio incomodadas as primeiras vezes que fazem, sabe? Se sentem envergonhadas, mas é isso que vai ajudar o bebê a se encaixar, então conseguir um parto mais tranquilo. Sim, e é importante, né, essa fase, para você mesmo se conhecer, conhecer os seus limites, conhecer o seu corpo, né? É uma Uhum. fase assim que exige bastante da mulher, né? Sim. E a gente trabalha também bastante membro superior, porque depois, quando o bebê nascer, a mãe vai ficar muito tempo com ele no colo. E se ela não Sim, tiver força, aí inicia. é Principalmente muito também verdade. exercícios de fortalecimento de tronco, exercícios de fortalecimento de coluna, lombar, principalmente, porque é a posição que fica segurando por horas e também muitas e muitas pacientes procuram o Pilates devido às dores na lombar, dores nas costas, porque como é muito peso na barriga, ela vai puxando para frente e a gente vai sobrecarregando a coluna e então sente bastante dor. Para isso, a gente começa a fazer o Pilates, assim, principalmente muitos alongamentos e fortalecimento de coluna, lombar, parte paravertebral, para conseguir essa sustentação. Muitas gestantes reclamam de dores ciáticas, por causa, Ai, assim, sim. que dá o desequilíbrio do quadril, assim, os movimentos, a posição devido ao peso, ela sente. Então, a gente vai lá e começa a trabalhar exercícios assim que vão alongar, que vão relaxar essa musculatura, para ela não sentir tanto incômodo, tanta dor, desconforto durante o dia, que é horrível, né? Sim, com certeza. E o Luciano até fez uma pergunta aqui que ele lembrou sobre o fato depois, né, o posterior, quando a criança nasceu, né, a mãe ainda continua fazendo pilates? Ela pode auxiliar nesse processo pós-operatório? Sim, quando a paciente tem parto normal, o retorno dela é antes. Então, assim, dependendo, às vezes, Certo. em 60 dias, já tem liberação médica para retornar no Pilates. De início serão exercícios mais tranquilos e tudo, porque o corpo dela passou por uma alteração muito grande e agora vai retornando aos pouquinhos. E depois, quando já é parto cesariana, às vezes o médico pede no mínimo uns 3 meses devido à cicatriz também. Também, daí os exercícios serão mais leves, por causa também que tem ali uma cicatriz, para não dar também tem alguns casos que chega a dar uma diástase abdominal, para também não prejudicar isso, né? Mas a mãe Sim. continua fazendo. A maioria das mães, quando dá 90 dias, já estão retornando ao Pilates. Porque também ela sente uma diferença, uma falta desse exercício. Ainda mais agora com o bebê que está crescendo super rápido. Sim. Então, isso auxilia também nessas Ganhando dores nas peso. costas, dores nos braços, dores físicas. E o exercício faz ela que ela se sinta muito melhor, né? Sim. E uma pergunta que fizeram aqui no WhatsApp, eu postei no status do WhatsApp, quem tivesse dúvidas poderia perguntar pra gente fazer durante a live, né? Sim. Perguntaram, eu nunca fiz Pilates, Pilates dói? Porque a Pilates, gente vê algumas posições, né? sim. Então, como toda atividade física, é normal a gente sentir algumas dores musculares, né? Quando você faz um Sim, exercício diferente, que sobrecarrega um pouco, é normal sentir dores musculares. Mas assim, nenhuma, se for alguma dor anormal do que uma dor muscular,
aí não está correto. Então, às vezes, pode ser que aconteceu, talvez oposição, talvez tensionou a musculatura de uma forma errada, mas isso pode acontecer, mas não dores anormais. Dores físicas normal de atividade física a gente sente mesmo. E dependendo da instrutora, tudo, ela judia bastante. Mas isso é bom, só pensando no bem do paciente, né? Pensando no fortalecimento Sim, muscular e tudo. no resultado mesmo final, né? Resultado, sim. Focando lá no objetivo, né? Sim, isso vai do objetivo de cada um. Muitos procuram apenas assim por fazer uma atividade física, e outros procuram por reabilitação. Sim. Então, isso vai de cada paciente com as suas necessidades. Certo. E uma dúvida também que surgiu, Mayara, que você pode auxiliar melhor a gente nesse processo, é referente agora à situação que a gente está vivendo, né? Aqui em São Paulo, muitas mamães, né, têm perguntado para a gente também a respeito do isolamento social, né? Que tem que ficar em Sim. casa, não pode sair, né? E ainda é um grupo também de risco, então tem que ficar atento, né, aos cuidados para prevenir, né? Existem alguns exercícios que a mãe consegue fazer em casa, algum alongamento, alguma coisa que seja prático para ela fazer em casa? Sim, existem vários exercícios, mas eu sempre recomendo que tenha auxílio de um profissional. Então, assim, que o profissional passe especificamente para aquela gestante, porque a gestação é um período assim muito delicado. Então, Sim, para não prejudicar a mãe e o bebê, é bom sempre ter um acompanhamento, sempre conversar antes com o profissional, que ele vai te passar os exercícios adequados que você possa fazer. Porque assim, eu posso passar, ó, esse exercício para gestante é muito bom, só que em que fase da gestação? E se essa gestante ela certo. tem já algum problema de saúde, ou se não, algum problema físico e tudo, às vezes não pode estar executando. Então é bom sempre ter um acompanhamento profissional. Sempre recomendo isso, não pegar qualquer exercício na internet e querer fazer. Existem muitos exercícios com bola que a gente faz, principalmente no final da gestação, que a gente indica muito para os pacientes, mas tem algumas que não conseguem executar, assim, tem uma Sim, dificuldade, ou senão, por causa também da alteração de equilíbrio que dá a partir do segundo trimestre, elas têm dificuldade. Então, sim, sempre, quando eu passo para algumas alunas, para fazerem tanto agachamentos, como também alguns alongamentos, eu sempre pede para algum familiar, alguém que possa estar ajudando, assim, tá acompanhando sim, quando ela vai fazer em casa, né? Para não estar sozinha lá e às vezes travar no exercício. Sempre focar sim, primeiro em muito alongamento para depois começar a fazer os exercícios. Tem muitos alongamentos deitada, sentada, que podem ser feitos, flexão mesmo de joelhos, até é, mesmo deitada, elevação de perna, onde que até mesmo o papai pode estar ajudando, pode estar sim, auxiliando a mãe. Então, assim, existem vários exercícios. Mas sempre é o ideal estar procurando uma instrutora de pilates, ou mesmo assim, às vezes se faz outra atividade física, como yoga, academia. Sempre, primeiro, perguntar para o profissional que está atendendo, para ver se esse exercício é recomendado. Para não sim, correr o risco de machucar ou também assim prejudicar o bebê, né? sim. Você presta consultoria online? Você consegue auxiliar as mamães por meio da internet? Agora, nesse tempo que teve o isolamento, alguns pacientes eu estava mandando mesmo alguns exercícios, vinham me pedindo e tudo. Então, eu estava passando alguns exercícios para ser feito em casa. Até gravei um vídeo onde que eu passei para os alunos, mas não foram Sim, todos que eu acabei atendendo. Mas alguns que estavam sentindo dores, a maioria dos meus pacientes tem alguma alteração de coluna, que sentem dores, é, que é a causa mais comum hoje em dia. Então, eu estava passando alguns alongamentos, tudo para eles fazerem em casa, para aliviar essa dor e não ter perda, né, nesse tempo que a gente ficou parado por aqui. sim, para continuar fazendo exercício e depois, na volta, não sentir aquele peso, né? Sim, não dá aquele baque. Sim, e o exercício físico em si, propriamente o Pilates, ele ajuda também a evitar doenças, por exemplo, a diabetes gestacional, né? Que a gente tem visto um crescimento assim muito grande ao longo dos anos, né?
Sim, o Pilates ele auxilia tanto a evitar a diabetes gestacional, como também assim outras atividades físicas durante a gestação, também a hipertensão das mães, evita também que o nenê já nasça com obesidade, porque é uma coisa comum hoje em dia. Muitas crianças estão nascendo enormes, já assim semi-obesos, né, de início. E isso é Sim, preocupante, porque pode gerar doenças até mesmo para eles, né? sim. Então, o Pilates ele auxilia nisso porque ele melhora também a circulação, melhora por causa da respiração, melhora o relaxamento também da mãe. E pela ativação da circulação, ela consegue evitar com que tenha outras doenças, evitar também com que ela tenha um ganho de peso muito alto, que isso também não é bom tanto para ela nem para o bebê nesse período. Essa é uma pergunta também. Pilates emagrece? Pilates em si, ele não é um exercício aeróbico. Então, há uma perda Certo. de peso de início. Mas, assim, se a pessoa vai fazer Pilates especificamente para emagrecer, ela tem que auxiliar com outros exercícios juntos, aeróbicos, né? Sim. Tem alguns estúdios que trabalham também mais parte funcional. Então, esses exercícios, às vezes, acabam auxiliando no emagrecimento. Mas somente o Pilates em si é mais difícil. Há um ganho de força muscular, definição muscular, só que também não há um grande aumento da musculatura assim como a academia, porque você não mantém fazendo o mesmo exercício sempre com uma carga excessiva. Assim, no Pilates a gente tem mais uma definição, que fica aquele aspecto bonito à musculatura, né? Sim, que vai auxiliar nesse processo, né? Sim. Eu tô olhando aqui pro lado o tempo todo, porque eu tô atenta com o horário. Ontem a gente passou de 1 hora de live e o Instagram cortou a gente. Então, Ele é eu tô desses, ele é super. desses. Dá 1 hora ele corta a gente. Tive que voltar para encerrar numa nova live e encerrar a anterior. Mas, Sim. e outra pergunta também que fizeram pra gente é quanto ao desconforto na hora de dormir. A mamãe gestante já sente um desconforto por conta do crescimento do bebê, né? Tem alguma Sim. posição, alguma facilidade que você pode dizer para elas, para esse momento? Então, a principal posição assim que facilita bastante para a mamãe dormir é do lado esquerdo, porque ali ela não vai pressionar a veia cava, isso vai auxiliar também a circulação dela, também não vai dar dormência, no caso, uma parestesia, alguma coisa assim em membros, Sim, e também vai evitar, assim, porque no lado direito e também de barriga para cima, ela sente muito desconforto e falta de ar. E certo. assim, faltando ar, ela vai sentir enjoos, vai sentir um mal-estar. Então, o melhor lado é o lado esquerdo. Aí é onde que ela pode adaptar alguns travesseiros. Tem agora travesseiros próprios para gestantes, aqueles mais longos, assim, onde que ela pode Sim. encaixar a perna dela e conseguir deitar numa posição mais confortável. Certo. E outra pergunta também é referente ao bebê ter nascido já, né? A fase que ele já nasceu. O Pilates ele pode ajudar a prevenir, por exemplo, uma depressão, uma melancolia? Sim, porque quando você executa alguma atividade física, você libera endorfina. E endorfina é o hormônio assim que dá prazer. E qualquer atividade física que você for executar, ele vai liberar isso. Então, isso vai também fazer com que você se sinta melhor. E também, você praticando Pilates, até mesmo o seu corpo, ele vai manter, vai continuar assim, um aspecto bom, vai retornar mais rápido. As mães veem muita diferença depois, porque retorna logo a musculatura, porque ela não ficou parada todo esse período. E Super importante isso, né? isso também vai trabalhar, então, a autoestima da mãe, que auxilia com que evite qualquer também tristeza e tudo. Não significa que não vai ter como, mas assim, melhora muito, muito, muito mesmo. Sim, é aquela história que a gente escuta bastante, é trabalhar o corpo e a mente, né? Sim, isso junto. O Pilates realmente é o trabalho do corpo e da mente, porque você trabalha a respiração, a concentração, o relaxamento. Então, isso tudo auxilia no seu bem-estar. Sim, e amanhã a gente vai tratar aqui na nossa live sobre as emoções. Então, Sim, toda semana a gente está pensando em algum assunto que seja associado justamente para conseguir fazer com que a gestante passe por esse período, né, de uma forma positiva, que seja uma experiência boa, né? Isso sim. é bem, bem bacana.
Aqui em cima o Felipe comentou que ele teve um desligamento, deixa eu ver, não, parcialmente, rompi parcialmente o ligamento, nada de desligamento. Do tornozelo, ele falou. No caso, ele não é gestante, né? Mas o Sim, Pilates, ele disse aqui que ajudou bastante para ele, que ele recomenda. Então, de modo geral, o Pilates é indicado para todo mundo, até para sim. criança, né? Sim, já tive algumas, até hoje a minha aluna mais nova tinha 7 anos e a mais velha Nossa, 91. Então, assim, olha que legal! não tem contraindicação de idade e tudo assim, porque é um exercício que não vai ter impacto e a gente adapta a cada paciente. Então, vai vir pacientes com alguma patologia, como também virão pacientes sem nenhuma patologia, que vem só por, por querer executar um exercício para o seu bem-estar mesmo. Mas a maioria por patologias tem vindo. Muita indicação médica, parte postural, ainda mais a criança pré-adolescente, assim, está na fase de crescimento e devido a ficar muito tempo sentado na escola, eles começam com alterações posturais. E isso a gente Sim, já começa tratando no Pilates, para ele já ter uma consciência corporal para ir aprendendo. sim. A mamãe, por exemplo, ela observa isso a partir de que idade da criança? Alguma, você comentou, A referente à partir, postura. às vezes tem algumas crianças que elas já têm congênita, então já nasce com um desvio postural, que aí a gente já tem que tratar Nossa, muito cedo que ela inicia já com fisioterapia. Mas a maior parte certo. das alterações que são devido ao crescimento, a partir dos 10 anos a gente já começa a constatar. Que aí é ideal já ir procurando um acompanhamento, porque quando ela está na fase de crescimento, a gente consegue reverter isso. E a partir do Sim. momento que ela não cresce mais, então você consegue tratar, mas às vezes não tem um resultado 100% comparado se tivesse já iniciado antes. Até mesmo questão de pisada, quando observa que a criança, o bebê, já começa a caminhar e está com o pé um pouquinho para dentro, um pouquinho para fora. Se ela levar na fisioterapia, levar a um ortopedista, ele indicar a fisioterapia ou até mesmo alguma palmilha para ele usar, já vai ter um resultado enorme, imenso. Então, pode ser tratado e não ter essa alteração futura. E quanto mais você vai crescendo, mais vai tendo essas Então, alterações, né? O sim, ideal, então quanto quanto antes, antes, sempre é melhor. sim, melhor depois já tá 100%, né? Sim. E tem alguma outra informação que você queira deixar para as mamães, que você acha importante, que você queira falar, que ainda a gente não falou, não tratou do assunto? Não somente o Pilates, mas eu indico fazer qualquer atividade física, nem que seja apenas uma caminhada. As mães, elas não devem ficar paradas, porque assim, esse momento, ela vai ter muita retenção de líquido, muito inchaço, e até mesmo só dela fazer assim uma caminhada todos os dias, alguns minutinhos, isso vai melhorar muito a oxigenação para ela e para o bebê. E essa é uma fase, assim, onde que as mães sentem muita dor, muito desconforto, até mesmo parte emocional devido à alteração hormonal. E qualquer atividade física que ela Sim, fizer, isso vai fazer muito bem a ela. Então, até mesmo algumas mães, mas eu sinto incômodo, eu não consigo fazer exercícios deitada, ou senão estou me sentindo muito inchada. Hidroterapia, hidroginástica também são exercícios maravilhosos, porque na água aquecida vai ter um relaxamento da musculatura, ela consegue executar melhor, com maior facilidade. E sim, outros exercícios, tem algumas mães mais fits, né? Então, mantém fazendo sim. academia, assim, reduz a carga e tudo, mas elas conseguem manter os exercícios. Yoga também é maravilhoso. Elas sentem o alongamento que elas conseguem fazer, conseguem manter depois. Também ajuda também na preparação para o parto normal. Até mesmo as mães que não querem parto normal, têm medo, ou se não querem sentir dor, elas devem procurar fazer qualquer atividade física. Isso vai dar um bem-estar tanto para ela quanto para o bebê. Sempre é muito Essa, importante unir os dois, né? sim, essa era uma pergunta também. O bebê, ele também se sente parte na hora que está fazendo o exercício físico? Ele também se sente feliz ali com o exercício? Ou é Sim, incômodo para ele? quando a mãe se movimenta e tudo, até a gente percebe assim que o bebê começa a movimentar mais também durante os exercícios. Ainda mais quando no Pilates trabalhamos muito a respiração.
Então, essa respiração também dá um relaxamento. O sono da mãe é melhor. O bebê também ele se sente cansado depois por causa da atividade física. Então, sim, isso ajuda também a mãe dormir melhor. E o que acaba ficando cada dia mais difícil com o decorrer da gestação. Nossa, interessante. Aí assim os dois descansam mais tranquilamente, né? Sim, isso mesmo. Muito legal conversar com você, Mayara, sobre esse assunto, um assunto tão importante que gera bastante dúvida, né? Foi uma honra receber você aqui. Muito legal que você tenha aceito o convite de participar. Gostei do E convite. Primeiro fiquei meio assim, porque sim, o pessoal assistindo, mas adorei participar também. E eu acho muito interessante a gente poder passar essas informações para as mães, porque surgem sim, muitas dúvidas nesse período, né? Então, ainda mais as mamães de primeira viagem. E é com muito importante a gente certeza, tratar tanto da saúde dela quanto do bebê. O que for com melhor certeza. bem-estar para elas é o que a gente sempre foca, né, nos pacientes. É isso aí, gente. Embaixo aqui do Instagram da Bebê Vindo, na parte superior à esquerda, tem o Instagram do estúdio. Então dá para vocês acessarem, né? Se tiver alguma dúvida, vocês podem chamar a Mayara. Vamos conversando, né? Qualquer dúvida Sim. que surgir. O Instagram é o estúdio m.pilates, correto? Sim. Até mesmo no meu particular, qualquer coisa, se Sim, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque estou atendendo, mas eu vou mandando. Se alguém tiver alguma dúvida, pode chamar que eu respondo sim. certo. Então, muito obrigada de coração mesmo por ter aceito Imagina. participar da nossa Obrigada live. pelo convite, adorei participar, adorei tirar as dúvidas. Qualquer Show de coisa, bola. podem chamar. Eu vou deixar salva aqui a live também, para quem não assistiu conseguir assistir e anotar as dicas, né, que você passou pra gente. Muito obrigada, gente. Sim. Um beijo para todos e até amanhã, que Obrigada. amanhã tem mais uma live. Convite para você também para assistir. Ah, sim. Tirar um tempinho, vamos assistir. E isso aí. Então, obrigada, Mayara. Nada, Um beijo. imagina. Beijo. Tchau, Tchau, pessoal. gente. Um ótimo dia para vocês.